Vamos iniciar, então, a exposição desta noite, primeiramente nos sintonizando com a espiritualidade amiga através de uma prece. Dizendo assim: bondoso Pai, te agradecemos pela vida, que sejamos neste momento envolvidos pelo amor de Jesus, que é o governador do nosso planeta, e pela equipe de espíritos benfeitores trabalhadores desta casa. Que nós possamos sentir as vibrações acalentadoras e podermos abrir a nossa mente para a mensagem que a nossa irmã nos traz nesta noite, que com certeza ela preparou com muito carinho, que nós possamos então ter o entendimento desse alimento para o espírito que receberemos. Que assim seja. Então, seja bem-vinda a nossa co-irmã da Casa Dom Feliciano, a Ana Maria Rodrigues. Muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos e nos envolva em sua paz. Que todos nós estamos aqui em busca deste alento para o nosso coração, não é? Estamos todos trabalhando no nosso aperfeiçoamento. Então, agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. E hoje pela manhã, não é, quando fiquei gripada, né, nessa noite, acordei de manhã um pouco ruim, e aí até no meio da manhã eu pensei, eu vou ter que ligar para cancelar, né, para outra pessoa me substituir, porque doía a garganta, doía a cabeça, espirrava, eu vou ficar pior, não é? E aí me veio um pensamento, assim, aquela passagem de Jesus, onde Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E aí me veio esse pensamento e eu meditei sobre ele, né? Porque a gente cuida muito do corpo, a gente cuida muito da nossa aparência, a gente cuida muito das coisas materiais. E aí Jesus está dizendo para nós que não é bem assim, não é? Não que devemos desprezar as coisas materiais, absolutamente. Tudo foi preparado para nós com muito carinho, mas com um propósito. A gente aprender aqui nesse mundo material e evoluir sempre, sem parar. Então, meditando sobre isso, fiz uma prece e comecei a melhorar, né? Não tomei remédio nenhum e aqui estou. Então, por isso, eu sou grata a Deus. Peço que vocês me desculpem se eu tiver que tossir ou espirrar ou acontecer alguma coisa, mas graças a Deus estamos aqui, todos nós, para estudar, porque a doutrina espírita é isso, né? É estudo, é compreensão, é crer sabendo por que nós cremos. A nossa fé é raciocinada. Por isso que nós estudamos, não nos formamos nunca e continuamos estudando sempre e nos melhorando sempre. Porque nós precisamos desenvolver as duas asinhas, né? Como diz Emmanuel, que é a nossa moral, a nossa asinha moral e a nossa asinha intelectual da inteligência. Porque a gente desenvolvendo a inteligência, a gente aprende melhor as lições do Cristo. E se propõe, a gente entende, sabe, de onde veio, para onde vai, porque é isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar que não é, esse mundo material não é tudo. O nosso verdadeiro mundo é espiritual. Nós estamos aqui nos preparando para a vida futura. Isso Jesus deixou bem claro para nós. Então, o nosso tema de hoje é a autoridade de Jesus. Então, nós vamos analisar a autoridade de Jesus à luz da doutrina espírita, né? E vamos compreender um pouquinho mais sobre esse legado importante que Jesus nos deixou. Porque muitos de nós ainda, em pleno século XXI, não acreditam em Jesus, nos seus ensinamentos, ou se acreditam, tem Jesus apenas como esse personagem histórico, né, que dividiu
a história em duas partes, antes e depois de Cristo, ou tem Jesus apenas como alguém que existiu, ok, mas ele lá eu não sigo, eu não estudo, eu não procuro aprofundar. E muitos contemporâneos de Jesus também não creram nele, né? E nem o aceitaram como Messias. Aí nós temos aqueles fariseus da época de Jesus, contemporâneos de Jesus, estudantes da lei, sendo que Jesus, ele foi anunciado, ele foi profetizado lá no Antigo Testamento. Então, que Jesus viria, né? Os fariseus da época, os judeus, eles estudavam Jesus, eles estudavam profundamente Jesus, não, desculpa, o Antigo Testamento, né? As leis que eles tinham. Mas é interessante, eles estudavam mais Moisés, né? O foco deles mais era a lei mosaica, porque eles estavam acostumados, eles tinham essa admiração por Moisés, então o rigor da lei para eles era mais importante do que a lei do amor que Jesus veio pregar, porque a lei de Deus, ela foi dita já há 2.000 anos, há 3.500 anos atrás, não é? E ali estava, o primeiro mandamento é o mandamento do amor. Mas eles preferiam ainda o rigor da lei mosaica. Eles não entendiam que a lei divina era eterna, imutável, para todos os povos, em todos os tempos. Então, e a lei mosaica, na verdade, era uma lei temporal, né? Para conter aquele povo idólatra, adúltero, briguento, que Moisés tinha nas mãos. E muitas vezes Moisés se queixou desse povo, né? Se queixou para Deus deles, mas conduziu como havia proposto já antes, quando Deus preparou ele para ser esse missionário de Deus, como Moisés de fato foi, né? Então, a doutrina espírita, ela é para nós espíritas, não há dúvida da figura de Jesus, governador do nosso planeta, modelo e guia para a gente seguir, para a gente estudar, e que preparou este mundo para nós com todo carinho, mas com um propósito, né? Não é piquenique, não é festa, é um propósito de evolução. Então, nós estamos aqui estudando Jesus, todos nós estamos aqui estudando Jesus, aprendendo mais de Jesus, mas para pôr em prática, né? Não é entretenimento, não é ocupação de quem não tem o que fazer, não é um encontro social, é um encontro de estudo para a gente aprender mais de Jesus e colocar em prática o que ele nos ensina. E para isso o Espiritismo é fato dos seus ensinamentos sobre Jesus. Então, precisamos estudar mais para compreender Jesus. E à medida em que a gente for compreendendo através dessa fé raciocinada, né, estudar, crer, e sabendo por que crer, não é porque disseram, alguém disse, não. É eu, através do que eu entendo, eu compreendo Jesus. Eu estudo e compreendo e aceito. E aí não faremos parte daquela turba gigantesca que não aceita Jesus, que é indiferente a Jesus, ou até considera Jesus que Jesus nem existiu, né? Para os fariseus da época, eles não aceitaram ele como Messias, apesar de tudo que foi dito sobre Jesus no Antigo Testamento e que eles estudavam muito. Então, nós vamos ver esse nosso estudo de hoje, vamos estudar um pouquinho mais essa autoridade de Jesus, para a gente ter mais firmeza na nossa crença em Jesus. Nós vamos dividir assim em 3 partes. Nós vamos ver o Antigo e o Novo Testamento, né, que é o cristianismo mesmo, alguma coisa. Nós vamos ver alguns autores antigos do 1º século que mencionaram Jesus em suas obras, que não são cristãos, alguns nem são nem judeus,
mas mencionaram Jesus, então eles testificam a figura de Jesus, a existência de Jesus, e depois nós vamos ver autores espíritas que falam assim de encarnados e desencarnados que falam de Jesus, da grandiosidade desse mestre que veio iluminar os nossos caminhos. Então, primeiramente, vamos ver o que é autoridade, né? O que o dicionário nos diz sobre a palavra autoridade. Autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir e fazer obedecer. Pode ser institucional, que é o caso assim, dos policiais, juízes e etc., né? Poder de ascendência, isso está no dicionário, tá? Ascendência seria o poder de pais sobre os filhos, a autoridade dos pais sobre os filhos. Pela violência também, né? Pela força. Então, por exemplo, uma pessoa armada me ameaçando, ela tem poder sobre mim, eu vou obedecer ela, né? Então, é imoral, é ilícito, mas é uma autoridade, não é? E também o dicionário diz que os especialistas, essas pessoas que têm expertise sobre um determinado assunto, então elas têm autoridade sobre esse assunto também. E Max Weber, que é um sociólogo alemão, ele ainda acrescenta essa autoridade, a autoridade carismática, que é aquele poder de atrair multidões, de conquistar multidões, como Hitler, por exemplo. Jesus se encaixaria também, mas os nossos conceitos são muito pobres para definir Jesus. Porque a autoridade de Jesus ela é muito mais que isso. Ela está muito acima de tudo isso. Então, para a doutrina espírita, como eu já disse, Jesus é modelo e guia. Ele veio, ele construiu esse planeta para nosso trabalho, para nossa evolução, mas tem esse propósito, né? Um propósito evolutivo. Não estamos aqui a piquenique. E nós temos vários depoimentos sobre Jesus no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, as profecias, elas falam muito de Jesus, anunciam a vinda desse Messias, deste mestre que viria para ensinar o caminho a todos nós. Nós que estávamos aqui nesse mundo perdidos nas coisas materiais, em disputas, em guerras, em violência, dominando uns povos, dominando outros, mas Jesus veio com a sua mensagem de paz, de não violência, de serenidade, de entendimento, que daqui não se leva nada. Que daqui nós só vamos levar deste mundo de provas e expiações que nós habitamos, só o nosso aprendizado. Evoluindo sempre, crescendo sempre, aprendendo sempre. Então, no Antigo Testamento, nós temos lá, só para citar alguns, tem o grande profeta Isaías, que é um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, ele fala muito desse Messias. E também em Deuteronômio, no capítulo 18, há uma conversa entre Deus e Moisés, onde Deus diz para Moisés: e eu porei entre os teus irmãos hebreus um profeta como tu, Moisés, e porei nele e na boca dele as minhas palavras. Então ali estava sendo já anunciado a vinda desse Messias, emissário divino para transmitir a mensagem divina para nós. E o profeta Isaías também fala muito. Então, no capítulo 7, ele diz que um menino nascerá e o seu nome será Emmanuel, que significa Deus conosco. E aí, no capítulo 53 desse mesmo livro de Isaías, ele fala muito do Messias, né? E entre outras coisas que ele fala, ele diz que o Messias virá e será escarnecido por aqueles que mais amou. Então, profetizando, entre muitas outras coisas, né? É ele que diz que virá esse príncipe da paz, é dito por Isaías. Mas esse príncipe da paz veio, encarnou ali entre os judeus e, na verdade, não o conheceram como tal, né? Não o conheceram justamente por isso,
porque ele pregava a lei do amor e que essa lei do amor não era interessante. Jesus curou cegos, curou mudos, surdos, paralíticos, leprosos, ele transformou a água em vinho, ele multiplicou pães, então ele demonstrou perfeito domínio sobre as coisas materiais, plena autoridade sobre as coisas materiais. Mas os fariseus não o aceitaram como Messias. Ainda não o aceitaram como Messias. Mas o trabalho evangélico de Jesus continuou com seus discípulos, né? E aí nós vemos no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no primeiro item, João diz assim: no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez. Ele fala de Jesus, né? Porque um dos nomes que eles chamam de Jesus é o Verbo Divino. Então, e essa passagem aí me lembra aquela passagem de Emmanuel, no livro Caminhos da Luz, onde ele diz que há 4 bilhões e meio de anos, Jesus era o Cristo de Deus. E estava aqui fazendo, construindo esse nosso planeta, essa escola de almas. Então, Jesus já estava aqui com um grupo de espíritos puros que estavam com ele, trabalhando já para nos preparar essa escola. Então, Jesus conhece profundamente cada um de nós, porque ele preparou para nós esse planeta. Mas para que a gente cresça nele, passe por ele. Passe, deixe as coisas materiais e avance espiritualmente naquela escala evolutiva. Essa deve ser a nossa missão, né? Para nós que já compreendemos melhor Jesus. E também Paulo, o apóstolo Paulo, que talvez alguns não conheçam, era Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. Ele fez o primeiro mártir cristão, aí então que era Estevão, né? Antes de Estevão se tornar Estevão, ele era Gesiel, o nome dele, ele é irmão de Abigail, então Abigail era noiva de Saulo. Só que eles se separaram e Gesiel trocou de nome, passou a se chamar Estevão. Então, Saulo prende Estevão e faz o primeiro mártir cristão, apedrejado. Ele convida a noiva para assistir o episódio, ela reluta, mas vai para contentar o noivo, né? E lá no fim, então, já quando o fato está quase consumado, ela reconhece que é o irmão. Aí, então, ela se aproxima de Estevão, e aí Saulo vê aquilo também, não entende muito bem. Estevão diz já às portas da morte para ela: Abigail, perdoe Saulo, ele é um homem bom, fiel seguidor de Moisés. Imagina quando conhecer Jesus. Então ele estava profetizando, né? Que Saulo, na verdade, iria conhecer Jesus. E seria um grande seguidor de Jesus, um grande divulgador da doutrina de Jesus. De fato foi, né? Ele pregou enquanto pôde, depois ele pregou por suas epístolas. E é na epístola aos Efésios que ele diz o seguinte, que Deus o colocou acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome, não só neste mundo, mas no outro. Então, assim, ele coloca Jesus como mestre, Senhor, com autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os mundos, inclusive sobre as trevas, né? Desde as mais densas, né, vibrações, até as mais sutis. Jesus é o Senhor absoluto. E isso ele disse, né? Jesus mesmo diz isso em João. Ele diz que Deus me deu autoridade sobre todas as coisas. E de fato ele tinha, né? Analisando e estudando o Evangelho de Jesus, a gente vê que ele tinha autoridade. A gente vê e a gente entende, né? Compreende. Não é só porque está escrito ali, é porque a gente consegue entender
pelo que nos é transmitido. E agora, então, nós vamos entrar ali para a segunda parte, onde nós temos o relato de historiadores antigos lá do primeiro século, que falam de Jesus, que testificam a existência de Jesus. E, por exemplo, Flávio Joséfo, muito conhecido, né? Muito falado quando a gente estuda Jesus, né? Quando falam da existência de Jesus, Flávio Joséfo, ele é um dos mais citados, né? Então, ele é um historiador judeu que tentou escrever toda a história do povo judaico, desde o Gênesis até a sua época. Ele cita Jesus, João Batista e Tiago, que era irmão de Jesus, como exemplos de homens que lideraram movimentos messiânicos na região da Galileia. Em seu livro, A Antiguidade Judaica, ele, no terceiro capítulo do volume 18, ele escreve assim: entretanto, existia naquele tempo um certo Jesus, homem sábio, era fazedor de milagres, ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer. Era o Cristo, e quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram, e ele lhes apareceu no terceiro dia. Ele escreveu, ele existiu, esse Flávio Joséfo, que não era cristão, não é? No ano 37 depois de Cristo, faleceu no ano 100 depois de Cristo. São poucos os relatos de fontes judaicas que nós temos de Jesus, porque no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano dizimou o templo e todos aqueles escritos que haviam lá, que certamente houve um processo sobre Jesus, e tinha fariseus que defenderam Jesus, né, como Nicodemos, José de Arimateia. Então, isso certamente se perdeu nesse ano 70, onde eles queimaram tudo que tinham, todos os pergaminhos, e os judeus foram dispersos pelo mundo. Então, muita coisa se perdeu ali. Mas Flávio Joséfo, ele tentou escrever alguma coisa, resgatar alguma coisa de Jesus para nos deixar este legado. E não só ele, tem também o testemunho de Tácito. Tácito, um convicto pagão romano, pagão, nem judeu era, que nasceu no ano 56 e faleceu em 120 depois de Cristo, também considerado um dos maiores historiadores da antiguidade. Em seus anais, na parte 15ª, escreve: Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens, que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pela merecida das infâmias. O nome deles se originava de Cristo, que, sob o reinado de Tibério, havia sofrido pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Então, é evidente, né? São relatos idôneos, de fontes idôneas, que nos testificam a existência de Jesus e também a sua moral, né? Também a sua moral. E tem muitos outros, que eu não vou descrever o que eles falaram, porque senão se torna muito extenso, mas nós temos Plínio, do ano 62 a 114 depois de Cristo, o romano Suetônio, 70 depois de Cristo a 130, Luciano de Samosata, um grego, 125 a 180 depois de Cristo, também referiu Jesus. Marabar Serapião, que não se sabe a data de nascimento nem morte dele, mas era um escritor sírio que ficou conhecido por ter fornecido uma das maiores referências não judaicas e não cristãs sobre a existência de Jesus. Ele escreve uma carta ao filho e cita esse rei sábio que era Jesus nessa carta para o seu filho. Então, são testemunhas que confirmam, para quem não acredita e duvida ainda, né, da existência de Jesus, porque eu acredito que não é o nosso caso, né, que confirmam que Jesus realmente existiu, que fez esse trabalho maravilhoso, que foi chamado, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, como o príncipe da paz, o mestre, o Messias, o Verbo de Deus,
o Filho do Homem, e foi chamado por João Batista, seu primo, de o trabalhador incansável do bem, que é Jesus. Né? Então, todos esses nomes do Antigo e do Novo Testamento testificam a veracidade da existência e a autoridade de Jesus. Né? Não resta dúvida para nós espíritas, como nós vamos ver agora, né? Porque em abril de 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Nossa, e faz muitas referências a Jesus, né? Diversas. Mas nós vamos trazer aqui só a questão 625, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, ó, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, Jesus. E aí Kardec faz uma observação, um comentário a essa questão. Ele diz assim, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra, porque ele estava animado pelo Espírito Divino. Sua doutrina é a mais pura expressão da lei divina. Então, nós entendemos, pelo Espiritismo, essa grandeza do Espírito de Jesus. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, Kardec ali faz uma matéria onde ele transmite algumas passagens, algumas mensagens mediúnicas, espirituais que ele recebeu lá em 1862. E o título dessa matéria é Os Messias do Espiritismo. E ali, então, é dito, né, o que são esses Cristos, esses Messias, que são espíritos, assim, que alcançaram a mais alta hierarquia, o mais alto grau da hierarquia celeste. Então, que na escala dos espíritos puros, eles chegaram no topo. E aí nós estudamos, né, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100 ali, que nós temos ali aquelas gradações da escala espírita, né? Que tem 5 classes de espíritos imperfeitos, 4 classes de bons espíritos e 1 de espíritos puros. Bom, esse espírito está dizendo, então, que Jesus alcançou, os Cristos, melhor dizendo, alcançaram o mais alto grau da escala dos espíritos puros. Então, isso quer dizer que é uma outra escala, né? A partir dessa nossa que nós conhecemos ali no Livro dos Espíritos, tem uma outra, que esses Cristos vão ascendendo, vão avançando. Então, Jesus, há 4 bilhões e meio de anos, já era o Messias, o Cristo de Deus. Então, assim, diz mais ainda, diz que esses Cristos, eles estão muito próximos de Deus, recebem ordens diretamente de Deus e são encarregados de cumprir essas ordens e de transmitir essas ordens. Diz que são infalíveis quando reencarnam em missão, como Jesus, né? São infalíveis. Então, e outra coisa interessante que eles falam ali, que eles têm as características de Deus. E aí nós entendemos também quando Jesus diz, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Não que a gente vá ser Deus, não é isso, né? Nós vamos ter as características de Deus, as características do amor, da bondade, da tolerância, do respeito, da compreensão. Isso é amor ao próximo, né? É isso que ele quis dizer. Então, essa é o que Kardec nos diz na questão 625. E daí, em seguida, né, Kardec publica o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E no capítulo 1º, no item 4, esse capítulo 1º é intitulado Não Vim Destruir a Lei. E no item 4, Kardec escreve o seguinte sobre Jesus. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento.
Veio cumprir o que os profetas antigos falaram sobre ele. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, e ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, perdão, arrependimento, mudança, transformação, né? E os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Nós não estamos aqui por acaso, tem um propósito muito grande na vida de cada um de nós, e muitas vezes nos perdemos com as falsas luzes do mundo, que nos encantam, mas porque a gente se distancia da verdade de Jesus. Porque se a gente procurar sinceridade, honestidade, paciência, tolerância, compreensão, respeito, nós vamos começar a nos aproximar desse Jesus, dessa luz que ele distribui para todos nós. Está ao alcance de todos nós. Basta a gente querer, basta a gente acionar essa potência da alma, que é a vontade. E aí a gente avança, aí a gente vence. Que muitas forças nos puxam para baixo, para as trevas, né? Mas Jesus está soberano, com autoridade sobre tudo e sobre todos. Basta, então, a gente querer. E Raul Teixeira, no livro que eu não tenho anotado aqui, mas eu fiz uma colinha, caso a minha memória me traia, né, durante a exposição, o livro Quem é o Cristo? Raul Teixeira, no livro Quem é o Cristo? Ele diz o seguinte: Jesus Cristo não é aquele que veio destruir as leis divinas, veio, em verdade, dar-lhe execução, desarticulando as leis humanas que ainda semeiam sombras, ainda impõem brutalidade e apoiam a indignidade com que são tratadas tantas comunidades indefesas. As leis humanas, elas são imperfeitas, ainda como nós somos imperfeitos ainda. Então, Jesus veio mostrar as sábias, imutáveis e eternas leis divinas, que é a lei do amor, a lei da bondade, a lei da compreensão, como nós vínhamos falando. Então, essa é a lei que Jesus veio cumprir, veio demonstrar, veio falar para nós. E Jesus nos ensinou da melhor maneira possível, né? Unindo a teoria à prática, porque tinha perfeita coerência, sintonia, o que ele pensava, dizia e fazia. E é assim que nós devemos agir, né? Ao contrário de que como agiam os fariseus. E agora aqui, então, Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É um poema, é linda essa passagem. Diz assim: o seu testamento, que é o Evangelho, né, é o mais belo poema de esperanças e consolações, de que se tem notícias. Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração dos postulados soberanos do amor. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que Jesus esteve entre as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao tempo em que tomava exemplos da natureza e, na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E ainda hoje, a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os em prosseguimento da tarefa e em autossuperação, ambicionando a plenitude. Essa deve ser a nossa única ambição, né?
a plenitude, que é nada mais que a vida plena que Jesus prometeu. Compreender Jesus e seguir os seus ensinamentos. E é muito simples, né? Qual é o maior mandamento que Jesus nos deixou? Que é o amor, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, é barbadinha, né? Porque tudo mais deriva do amor. Todas as virtudes derivam do amor. Então, a gente precisa atentar para isso, que é a mensagem de Jesus. Jesus é a encarnação do amor. E se a gente seguir Jesus, estamos seguindo em direção ao Pai, nos assemelhando ao Pai. Que Jesus disse, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Então, nós podemos alcançar e chegaremos lá. Não, o tempo é a gente que decide, né? Mas Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, tenhamos fé e trabalhemos pela superação dos nossos defeitos, colocando no lugar qualidades. E Leon Denis, não podia faltar também esse contemporâneo de Kardec, né? Leon Denis diz assim, também num belíssimo depoimento sobre Jesus, ele diz o seguinte: Jesus é, de todos os filhos dos homens, o mais digno de admiração. É extraordinário no Sermão da Montanha, em meio à turba dos humildes. É maior ainda no Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo, na tarde do suplício. A passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Traços firmes, traços que não se apagam, traços que vão se afirmando e fixando cada vez mais em nós e em nossos corações. Só assim, com Jesus, nós vamos conseguir vencer as nossas más tendências. Então, para encerrar, meus irmãos, nós já estamos no horário. Não poderia faltar Emmanuel, né, no livro Pão Nosso, no capítulo 90, ele diz o seguinte, nos dá o seguinte conselho: todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo, que é Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia. Então, meus irmãos, que nós possamos conhecer e seguir Jesus, com a fé raciocinada que Ele nos convida. Muita paz a todos. Obrigado a Ana pela mensagem que nos trouxe e que nesta noite, então, possamos tomar o passe espiritual aqui no salão, todos nós, tá? Pois hoje teremos reunião de diretoria. E assim, então, vou pedir para que sentem confortavelmente. Imaginam que, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga desta casa, que desde cedo, desde que cada um adentrou aqui, já viu das necessidades de cada um e que vai, neste momento, trabalhar os seus centros de força, depositando mais ânimo, mais vibração, ou acalmando o ânimo para quem necessita também, nos abastecendo não só das informações úteis que a nossa irmã nos trouxe, mas das energias espirituais que cada um neste momento precisa. Que possamos agradecer esta oportunidade e que através do nosso pensamento
sendo ele positivo e benévolo, que nós possamos sempre buscar essa sintonia com os benfeitores espirituais na nossa trajetória neste planeta Terra, que é de provas e expiações, nos auxiliando na nossa trajetória, para que todos nós saímos daqui vencedores, porque nenhum veio para ser derrotado. E mesmo diante das nossas lutas, que nós então nos ligando, nos religando à fonte de luz e de amor, nos abastecemos sempre com essas forças que nos conduzem. Obrigado à espiritualidade amiga, a Jesus, nosso mestre e irmão, médico das almas, e que todos tenhamos uma boa noite, carregando esses fluidos no nosso dia a dia e convivendo com as pessoas do nosso